Olá, pessoal. A gente vai falar agora do item 6.3, que fala sobre estrutura das receitas e das despesas. Receitas e despesas essas que constam da lei orçamentária anual. Então, nesse vídeo eu vou falar das receitas com vocês e aí no próximo a gente fala das despesas. Então, veja bem, a gente viu que a lei orçamentária anual, ela contém a estimativa da receita e a fixação da despesa. No que se refere à receita, tem que ter uma estruturação, uma classificação, para que o governo consiga identificar qual é a proveniência, o fato gerador, de onde vem tudo aquilo que ele recebe. Então, não basta arrecadar, ele tem que identificar de onde vem cada ponto dessa arrecadação. Então, veja, é como se você fosse um empresário e você tem vários clientes e você precisa identificar de qual cliente, de qual serviço a sua empresa prestou para que pudesse receber aquele valor. É uma identificação. Só que isso tem algumas nomenclaturas técnicas, que é o que eles vão cobrar na prova. A primeira delas é a diferença de receita orçamentária e extra-orçamentária. Veja bem, nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o que é a receita orçamentária? É aquela que, em regra, está prevista na LOA, é aquela que pode ser incluída na LOA, que a LOA considera, que a LOA classifica. Em suma, é aquela receita que cai nos cofres públicos e que o Estado pode usá-la para financiar gastos. Então, se o valor ingressa no patrimônio do Estado, se ele pode considerar esse valor para financiar gastos, então isso é considerado como uma receita orçamentária. Agora, a extra-orçamentária já é uma receita que, embora caia nos cofres públicos, o dinheiro não é dele. Falando de uma forma mais objetiva. A extra-orçamentária é aquela em que o Estado ele guarda e ele tem o compromisso de devolução posterior, são recursos transitórios. Exemplo, uma caução. Se você me aluga um apartamento e cobra um valor de uma caução desse apartamento, o valor que eu te entregar é uma receita para você, mas você não pode usar esse dinheiro para financiar seus gastos. Você tem um compromisso de me devolver. Então, quando uma questão fala sobre a palavra devolução, caráter temporário, o Estado é mero depositário, caução, garantia, fiança, antecipações que ele tem que restituir no mesmo exercício, tudo isso é considerado como extra-orçamentário. Então, a grande diferença entre orçamentária e extra-orçamentária é que orçamentário o Estado pode gastar. A extra-orçamentária é um valor que ingressou nos cofres públicos, mas que ele tem o compromisso de restituí-lo, de devolver esse montante. Agora, falando das receitas orçamentárias, a principal classificação é a classificação por natureza. Por quê? Porque ela vai identificar exatamente de onde vem aquilo que o Estado arrecada de receitas orçamentárias. Porque só as orçamentárias são classificadas, por exemplo, quanto à natureza. Então, veja bem, são 5 níveis dentro da natureza. Um nível vai detalhando o nível anterior. Então, nós temos a categoria econômica, depois nós temos a origem, a espécie, o desdobramento e, por fim, o tipo. E aí a gente tem que entender o papel de cada uma delas. A categoria econômica, ela identifica se a receita é corrente ou se a receita é capital. O que é uma receita corrente? É aquela que, em regra, aumenta o patrimônio do Estado. Quando o Estado arrecada aquele valor e não tem que dar nada em troca do seu patrimônio. Exemplo, quando ele arrecada tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Quando ele vai lá e aluga imóveis, e aí ele recebe receitas patrimoniais, ou quando ele recebe contribuições, ou decorrente de atividades industriais, agropecuárias, de serviços, enfim. Quando ele se esforça para arrecadar, desempenha um serviço ou cobra de forma impositiva os tributos e tem esse valor livre para ele administrar, isso é uma receita corrente. Agora, a receita de capital não. A receita de capital é quando ele pega um valor que ele pode gastar, mas isso não aumenta o patrimônio dele, porque é fruto de um endividamento ou da venda de algum bem que ele tinha antes. Então, por exemplo, olhando nesse quadro, quem são as receitas de capital? Operações de crédito. O que que são operações de crédito? É sinônimo de empréstimos. Se você vai ao banco e pega um empréstimo de R$ 10.000, você tem 10 mil para você gastar, mas você não aumentou seu patrimônio porque você criou uma dívida, uma obrigação no mesmo valor. A alienação de bens. O que que significa alienação ou alienar? Significa vender. Quando eu vendo algum bem, eu tenho dinheiro para eu gastar, mas eu fico sem aquele bem. Então, eu peguei um carro. Vamos colocar hipoteticamente no valor de 50 mil. Vendi esse carro por 50 mil. Eu tive uma receita de 50 que eu posso usar para financiar gastos, mas eu perdi o carro.
Então, as receitas de capital, imagine como uma permuta, como uma troca patrimonial, como não efetiva. É aquela que gera efeito nulo no patrimônio. Essa é a regra, tá? A gente não precisa entrar agora nas exceções, mas a regra é essa. E a amortização de empréstimos, ou seja, quando o Estado recebe alguma coisa que ele emprestou, o valor principal. Se ele recebeu algo que ele já tinha, então isso não vai acrescer como algo novo no patrimônio dele. Agora, o que que a banca vai fazer com vocês? Ela vai te perguntar se uma receita é corrente ou se uma receita é de capital. É isso. Então eu vou falar um mnemônico para vocês não se esquecerem. Opera ali amor. Se você pensar, opera ali amor é capital. Opera ali amor é capital. Opera ali amor é capital. Todo o resto é corrente, pense assim. Por quê? Opera ali amor vem de opera, operação de crédito, ali de alienação, que é venda de bens, e amor de amortização. Porque as outras duas já diz que é capital. Por exemplo, transferências de capital é capital. Outras receitas de capital é capital. Agora, a que tem uma nomenclatura técnica sem indicar se é corrente ou capital é opera, ali, amor. Operação de crédito, ali de alienação, amor de amortização. Se você memorizar essas três desse mnemônico para facilitar sua vida na hora da prova, opera ali, amor é capital, todo o restante é corrente. Tributos, contribuições, patrimonial, agropecuária, serviços, industriais, transferências correntes, que o nome já diz. Todo o resto é corrente e aumenta o patrimônio do Estado. E é isso que a banca vai fazer com você. Então, eu quero trazer para vocês, objetivamente, sobre essa estrutura geral de receita, que você saiba a diferença de orçamentário e extra-orçamentário. Orçamentário, o Estado pode gastar o dinheiro dele. A extra-orçamentária, ele tem o compromisso de devolução, como calções, garantias, emissão de moeda, que é uma política monetária, antecipações. E dentro da natureza, saber a distinção entre corrente e capital. Corrente é aquilo que aumenta o patrimônio do Estado, em regra. Capital, não. De capital é opera ali amor, operação de crédito, alienação e amortização. Não vai fazer diferença no patrimônio dele. As demais classificações, como a espécie, é para especificar melhor a origem. Então, se a gente fala, olha, a origem é patrimonial, tá? Qual patrimonial? Ele pode falar, é um aluguel, é um dividendo, é uma compensação financeira. Vai esmiuçando exatamente quem são essas origens. O desdobramento faz a mesma coisa, detalha ainda mais a espécie. Para fins de prova, a espécie e o desdobramento não é tão importante. Porque no manual técnico de orçamento está escrito só que a espécie detalha bem a origem e que o desdobramento detalha bem a espécie. E o tipo é para identificar, que é o último nível, como vocês podem observar na tela, o tipo, que é o último nível, o último dígito da receita, ele identifica se aquele valor se refere a um valor principal, ou se aquilo lá é juro, multa ou dívida ativa. Tudo bem? Agora, vamos para as questões para vocês identificarem como isso pode ser cobrado. Olha só. A primeira questão fala assim: de acordo com os conceitos e categorias de receitas previstas na Lei nº 4.320, está no artigo 11 da 4320, constituem receitas orçamentárias. Qual aqui que é orçamentária? Olha o que que ele fala. A primeira fala calção, é extra-orçamentária, tem que devolver. A segunda fala garantia, é extra-orçamentária, tem que devolver. A terceira, letra C, fala emissão de papel moeda. Isso daqui é uma política monetária, não é o esforço do Estado para arrecadação, é extra-orçamentária. A última, a letra E, fala operação de crédito por antecipação da receita. Falou que é antecipação, ele tem que devolver essa antecipação. Então, a única aqui que é orçamentária, ou seja, que é um recurso novo, que entra para o Estado e que ele pode financiar gastos, é a letra D, aluguéis e dividendos. Questão número 2 fala assim: duas receitas distintas precisam ser registradas no sistema de controle contábil e orçamentário de uma entidade pública. A primeira receita, no valor de R$ 1.000, tem caráter temporário e devolutivo. A segunda não estava prevista na LOA. A segunda não dá para a gente identificar se ela é orçamentária ou extra. A extra-orçamentária, sem dúvida, não está na LOA. A orçamentária pode ou não estar. Porque se o governo receber uma doação, um excesso de arrecadação, ele vai poder gastar esse dinheiro e não estava na LOA. Então a gente tem que ir pelo primeiro caso. Ele quer saber as classificações possíveis. Se ele falou que o primeiro montante de R$ 1.000 tem caráter temporário e devolutivo de cara, qual é a receita? Receita extra-orçamentária. Portanto, resposta letra D, que tem como classificação possível extra-orçamentária e orçamentária, que é aquela não prevista na LOA, ou ele poderia colocar extra-orçamentária e extra-orçamentária de novo. Na segunda, ele pode colocar qualquer uma.
O importante aqui é a primeira. Se ele falou temporário e devolutivo, a primeira tem que começar por extra-orçamentário. Qual das alternativas começa por extra-orçamentária? Letra D, que é a resposta. Agora, a número 3 diz: as receitas com operações de crédito são consideradas como receita de quê? Olha o opera. Opera ali, amor. Então ele falou opera de operação de crédito. É uma receita de capital. Resposta, letra C. Pessoal, veja bem, nós temos muitos desmembramentos da Receita Pública, mas como ele coloca de uma forma geral no edital de vocês, o importante aqui que eu acho, de forma bem objetiva, é saber bem essa diferença de orçamentária e extra-orçamentária e memorizar quais são as receitas correntes, quais são as receitas de capital, como eu demonstrei a vocês, tudo bem? Então, bons estudos e a gente fala da despesa no nosso próximo vídeo. Até já.